Bandeirantes. Agora a gente vai também falar sobre o sul do país, né? Como o tempo voa e a gente já está completando nessa segunda-feira 3 meses daquele período caótico, dramático, terrível, que vai ficar sem dúvida nenhuma marcada na memória do povo gaúcho, né? Do povo do Rio Grande do Sul. A Duda Romanha está aqui com a gente para trazer mais informações sobre em que pé está, em que estágio está a recuperação do Rio Grande do Sul 3 meses após essas enchentes históricas. Duda, bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, no dia 29 de abril, as cidades do interior aqui do Rio Grande do Sul já começavam a registrar os seus primeiros estragos em virtude das chuvas em excesso. Desde o início da calamidade, o estado aqui registrou 182 mortes e isso tudo deixou, então, 478 municípios dos 497 que a gente tem aqui no estado atingidos de alguma forma. 29 pessoas seguem desaparecidas, cerca de 2.400.000 pessoas foram atingidas no total, segundo a Defesa Civil aqui do estado. 3.200 pessoas seguem em abrigos e 700 delas nos centros de acolhimento em Porto Alegre e Canoas. Esses centros de acolhimento são aquelas cidades provisórias que a gente falava um tempo atrás, que foram uma medida muito importante tomada pelo governo do estado, mas em parceria também com o governo federal e com a ONU, a Agência da ONU para Refugiados, que ajudou muito nesse momento e segue ajudando na operação desses centros humanitários de acolhimento, que são 3 aqui em Porto Alegre e também em Canoas, na região metropolitana. A gente também tem ainda 8.390 animais acolhidos em mais de 280 abrigos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Outra consequência de tudo isso foram as mortes por leptospirose decorrentes das enchentes. Então, a gente já tem 26 mortes confirmadas desde o início de maio e 6 seguem em investigação. 36 cidades seguem com abrigos funcionando, 80 abrigos no total. E a gente tem, então, alguns dos números quanto aos valores arrecadados. A gente sempre sabe que teve muitas campanhas de arrecadação, mas aqui no Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul, teve uma campanha própria de arrecadação de doações. Foram 129 milhões de reais arrecadados via Pix do governo federal, do governo estadual, aliás, e mais de 100 milhões já foram distribuídos para as famílias. A gente segue com o Auxílio Reconstrução, também um programa aí do governo federal em vigência, né? Várias pessoas já receberam os R$5.100 para esse momento de reconstrução. A gente sabe, é um valor pequeno para tudo que ainda tem que ser feito, mas essa é a situação que a gente vive no momento, muita reconstrução. 3 meses já se passaram desde o início de toda a tragédia, a maior tragédia da história do estado aqui do Rio Grande do Sul. A gente ainda sente os impactos, seja esses mais corriqueiros do dia a dia, como o aeroporto Salgado Filho aqui de Porto Alegre, que ainda não funciona para pousos e decolagens. A gente ainda tem lá o aeroporto de Canoas, que é uma base militar funcionando, então, para movimentar o transporte aéreo principal aqui do Rio Grande do Sul. Isso é o que a gente continua sentindo desse desastre que impactou o Rio Grande do Sul no início, então, aí, finalzinho de maio, aliás, finalzinho de abril, dia 29. Volto contigo. E eu fiquei muito impressionada, Duda, com esse número de pessoas em abrigos, né? Porque quando a gente fala em moradia provisória, é um negócio diferente, né? Já tem uma estrutura um pouquinho melhor e tudo mais. Agora, abrigo é a coisa mais precária possível, né? E a gente está nessas mesmas condições, são os mesmos abrigos desde lá atrás, no final de abril. É isso, é essa mesma estrutura que até hoje está abrigando 3.000 pessoas? Um pouco menos de 3.000 pessoas seguem nesses abrigos mais improvisados, digamos assim. Os abrigos, claro, diminuíram de tamanho, eles foram desaparecendo conforme as pessoas voltavam para suas casas, mas a gente sabe que muita gente não tem casa para voltar, não tem para onde voltar, e aí segue nesses abrigos das prefeituras. Aqui a gente tem em Porto Alegre e também, então, em Canoas, esses abrigos que são mais organizados, que são em parceria com a ONU. Esses sim são mais humanitários, como o nome deles mesmo diz, Centros Humanitários de Acolhimento. Os abrigos são aquelas estruturas mais improvisadas, elas são
em menos quantidade do que a gente estava acostumado, é sim um atendimento um pouco mais exclusivo, né, para as pessoas que mais precisam, mas sim, isso ainda acontece, a gente tem ainda doações necessárias, né, cestas básicas, cobertores, roupas íntimas novas, masculinas e femininas, kits de limpeza, essas são as necessidades mais imediatas para essas pessoas, além da moradia mesmo, que aí a gente segue esperando. As prefeituras, elas já estão localizando locais melhores para as pessoas viverem, porque tem locais que não tem como serem reconstruídos de qualquer forma. São locais que vão ser impactados novamente, já foram impactados por enchentes passadas, então é todo um momento de pensar mesmo onde que devem ser instaladas essas moradias permanentes para tanta gente que segue. Então, um pouco menos de 3.000 pessoas seguem em abrigos, aqueles um pouco mais improvisados nas cidades impactadas, né? Entendi. Então já teve uma divisão, algumas pessoas que foram para alguns abrigos mais estruturados, mas ainda assim, muita gente que segue sem casa, não tem para onde voltar, não tem casa de parente, porque a casa do parente também foi destruída. É uma situação que merece toda a nossa atenção e com certeza vai precisar ainda muitos meses daqui em diante. Duda, obrigada pela sua participação, viu? Bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Até mais. Valeu.